Mas eu me recordava, certa vez, eu mergulhei num processo e não conseguia sair. Eu ia para o trabalho, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Aquele trânsito maravilhoso da região metropolitana de Belo Horizonte. Inclusive estão dizendo que não vai ter problema de trânsito mais ano que vem, porque os carros não vão conseguir andar. Então, acaba o trânsito. Então era assim, estava ansioso para poder chegar no trabalho, para poder ir no caminho. Na hora que eu colocava o carro para fora da garagem, todos os motoristas lentos da região metropolitana combinavam de encontrar comigo e entrar na minha frente. Então saía com o carro, aí o primeiro falando, não é possível, meu Deus do céu, andando a 20 por hora. E aí você ia, e aquilo começou, era na ida, na volta, na ida, na volta, na ida, na volta. Eu falei assim, que carro é esse? Nunca vi isso. Então li esse negócio no Pensamento e Vida e falei assim, eu estou achando que eu estou criando isso. Eu estou criando esse negócio. E aí veio um convite para fazer uma palestra no Congresso Espírita da Federação da Espanha. Eu falei assim, e tinha que ser espanhol. Eu falei, misericórdia. Eu falar em espanhol. Aí eu falei, vou fazer um curso de espanhol enquanto eu vou para o trabalho e volto. Aí coloquei o curso de espanhol. Gente, mas todo mundo que entrava na minha frente andava rápido. E eu doido para entrar um lento, né? Nossa, para poder demorar mais para chegar. E estava na lição, né? E faltava ainda um pedacinho da lição. Chegava. Nossa, mas foi rápido demais a conta. Cadê os motoristas lentos? Eu espantei todos. Então, o pensamento cria a vida que procuramos. Até que no curso dos milênios nos identifiquemos com a sabedoria infinita e com o amor infinito que constitui um pensamento e a vida de nosso Criador. Então, essa é uma dádiva. Isso é uma dádiva. A terceira dádiva que eu gostaria de chamar a atenção, são muitas dádivas, eu escolhi 4. A terceira dádiva está numa mensagem de Emmanuel chamada provações. Se a provação chega em seu caminho, não te detenhas, siga em frente. Todos nós nascemos com lições e problemas. Pelas tuas tendências saberás por que sofres. Ninguém te estrague o dom de renovar a vida. Ninguém te estrague o dom de renovar a vida. Segue adiante, Deus te orientará. Essa terceira grande dádiva da vida, o dom de renovar a vida. Desde o momento em que nós nos acomodamos carinhosamente no útero materno, até o momento em que nós nos retiramos da existência física, a nossa vida é uma contínua e sucessiva mudança. Os quadros vão se renovando prodigiosamente. Como tudo muda. O que nos faz recordar aquele poema do meu conterrâneo, Carlos Drummond de Andrade, quando ele fala da sua cidade natal, Itabira. E ele conclui dizendo o que todos nós experimentamos. Que aquela Itabira que ele venerava, a Itabira da infância, a Itabira onde ele viveu como criança, a Itabira em que tinha a mãezinha dele, o pai, a fazenda, os amigos, aquela Itabira não existia mais.
só no coração dele. Porque quando ele voltava para a cidade natal, aquela cidade era outra, não era mais a dele. E todos nós experimentamos isso. Porque os ambientes, eles vão se renovando e pessoas vão embora. Pessoas chegam. E os horizontes vão se renovando, mas nós não podemos permitir, embora seja desafiador isso, que as circunstâncias, as provações e as expiações retirem de nós esse, abre aspas nas palavras de Emmanuel, dom de renovar a vida. Porque isso é uma dádiva. Essa é uma potencialidade que o Criador colocou dentro de nós. O dom de renovar a vida. A começar pela nossa própria renovação. Porque seguindo o nosso raciocínio anterior, se eu renovo a minha mentalidade, se eu renovo o meu pensamento, o meu sentimento, se eu renovo a mim mesmo, automaticamente a vida irá refletir esse processo de renovação, que é a grande proposta educativa do Espiritismo, que muitos confundem. É por isso que o Espiritismo não prega revoluções sociais. Preciso dizer isso aqui. O Espiritismo não prega processos de mudança que começam por fora. Sabe por quê? Você pode pegar um livro de história e estudar a história dos últimos 3.000 anos. Qual o processo que começou por fora que deu certo? Fala para mim. Qual? Pode escolher a região que você quiser do planeta. China, Ásia, Oriente, pode escolher. Qual o processo que começou por fora que deu certo? Se isso fosse bom, Jesus teria começado por fora. É onde Emmanuel nos diz, o Evangelho segue adiante, um passo por vez, palmo a palmo, um coração por vez. Um coração por vez. Esse é o processo. Porque não tem como nós reunirmos as pessoas aqui e fazermos uma renovação coletiva. Bom, vou dar um passe aqui agora, está todo mundo renovado. Resolveu. Se fosse esse o problema, era simples. Jesus mandava um WhatsApp para os cristos, que são seus amigos, e falava assim, vamos para a terra renovar todo mundo? Estava resolvido o problema. Nasce um Cristo em cada cidade. Então, os processos profundos de renovação começam dentro. Dentro por quê? Porque Deus não quer agredir ninguém. Se Ele nos deu o dom de moldar nossa vida, o dom de escolher os caminhos, de escolher de modo relativo, de fazer nossa caminhada, Ele respeita. Por isso que a renovação tem que ser espontânea, tem que vir de dentro da vontade da criatura. As circunstâncias, elas vão pressionando. Os fatos exteriores, eles vão se agravando, vão pressionando para que a gente mude interiormente. Mas ninguém é agredido na sua intimidade para que realize um processo de renovação. E não há nenhuma mágica, nenhuma varinha de Harry Potter mágica que mude pessoas. Nós temos o poder de renovar. Nós podemos usá-lo ou não usá-lo. Podemos usar 10%, 20%, 30%, 40%, 100%. Mas isso é maravilhoso.
É maravilhoso porque isso nos iguala em potencial. Por isso, no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, com o benfeitor, estão assistindo a palestra de um espírito superior que vem à esfera espiritual de André Luiz para falar sobre a mediunidade e sobre o pensamento. E aí ele tem uma frase que ele diz assim: imaginar é criar. Da forja do pensamento nascem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Olha que interessante. É da mesma forja, é a mesma energia co-criadora que aquela individualidade construiu asas angelicais, asas no sentido simbólico, que a gente sabe quais são as duas asas dos anjos, é sabedoria e amor. Mas com essa mesma energia, você pode criar grilhões de expiação. Grilhões de compromisso espiritual que serão necessários séculos e séculos para dissolver. É assim. Então ninguém está por acaso numa determinada situação. Mas se você um dia, e esse é o ponto que a gente gostaria de frisar, porque muitas vezes nós espíritas caímos numa armadilha de adotar um discurso assim: é causa e efeito. Não, estou pagando. Mas a gente não pensa na causa. Ok, se hoje você está resgatando, se hoje você está recebendo o livre-arbítrio que você exerceu no passado, porque resgate é isso. Você escolheu lá atrás, como Isidro Pedra, plantar limão, achando que era laranja, e agora vem o limão. Mas a grande reflexão que nós precisamos fazer é: mas lá atrás, você não escolheu? Não foi você que escolheu? Não foi você que moldou? Ora, se você tem poder para moldar isso, por que você não tem poder para moldar a coisa melhor? Se foi você que criou todas as situações que você vive hoje, por que não será você que irá corrigir tudo isso e criar tudo de melhor? É exatamente isso. Então a mensagem espírita é um brado de esperança, porque ela diz assim: você já tem tudo para criar o que você quer. Aprenda a plantar. O Evangelho de Jesus, em última análise, é um curso de plantio. É o Cristo nos ensinando: escuta, filho, eu já tenho bilhões de anos de evolução. Eu já sei, o que você está plantando não vai funcionar. Deixa eu te ensinar a plantar. Me escuta. É isso. Por isso o benfeitor Emmanuel dizer: ninguém estrague o teu dom de renovar a vida. Renovar. Nós não encarnamos apenas para resgatar. Nós encarnamos mais ainda para renovar. Renovar. Porque no mínimo, se pelo menos você for resignado, você já sai mais leve dessa encarnação. Já sai mais leve. Eu resgatei aqui. Então você veio assim, uma complicação, agora já está mais suave. Apenas de ser resignado e atravessar as crises, as dificuldades, você já sai mais leve, mais renovado, com mais possibilidades para o futuro. Renovação.
Essa é a grande mensagem espírita. Essa é a grande mensagem do Evangelho à luz da doutrina espírita. Renovação. Né? E é a dádiva da vida. É a dádiva da vida.